Boris Cherny, o criador do Cloud Code, soltou uma frase que quebrou a cabeça de muita gente da comunidade. Ele disse que não dá mais prompts para o Cloud. O trabalho dele agora é escrever loops. E quando o Peter Steinberger falou a mesma coisa, o tweet dele viralizou com mais de 2 milhões de visualizações. Isso acabou virando uma briga feia ali na timeline. E a gente já falou aqui sobre os workflows dinâmicos que envolvem muitos desses loops, mas hoje nós vamos entrar um pouco mais no que os dois queriam efetivamente dizer e também para que você não tome cuidado com o que esses ídolos falam, principalmente porque esses caras eles têm acesso a tokens infinitos. Então muitas coisas que eles falam dá muito certo, mas para a realidade que eles vivem hoje. Hoje nós vamos destrinchar isso e por que faz sentido o que eles estão falando, mas também tem um trade-off muito alto que você vai ter que pagar caso você queira utilizar agora esse novo termo, que é o Loop Engineering, né? Viemos ali do Prompt Engineering, depois viemos do Context Engineering, que é a engenharia de contexto, depois veio o Harness Engineering e agora nós estamos trabalhando aqui com o Loop Engineering. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, vou mostrar como que funcionam os meus loops aqui, que são loops um pouco mais modestos, porém extremamente efetivos. Então, se você está aí montando o seu harness, este vídeo vai ser muito relevante para você. Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab Comunidade de Inteligência Artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para passar o conhecimento para vocês. Então, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, segue o canal, importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar aí o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês. Então, vamos embora pro vídeo. Então, só para a gente ter um contexto aqui do que a gente tá falando, esse cara aqui é o Boris, né, o criador do Cloud Code, e ele soltou essa que, cara, eu só fico desenvolvendo loops aqui para os meus agentes aqui. Então, eu tenho uma única interação e depois aqui dezenas e centenas e milhares de loops vão trabalhando para mim e meus projetos vão saindo no ar. Beleza. E aí depois o nosso querido aqui, o Peter Steinberger, que é o cara ali que criou o OpenClaw, depois ele foi direto ali para OpenAI, enfim. E esse cara, obviamente, ele é um cara muito bom, esses caras são muito foda. E ele também aqui, ó, ele escreveu aqui, ó, You should be designing loops that prompt your agents. Ou seja, você tem que desenvolver loops que vão dar os prompts para o seu agente. Legal, cara, isso aqui realmente faz muito sentido. E aí eu preparei uma aulinha aqui para a gente poder falar sobre esses loops. Recentemente eu gravei um vídeo aqui sobre os Dynamic Workflows, que basicamente é a funcionalidade nova ali do Cloud Code, que você usa ali quando você está com o Ultra Code, você digita Workflow e aí ele cria um script, enfim, vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês verem. E dentro desses workflows aqui tem vários loops. E aí, obviamente, isso faz total sentido para nossa conversa aqui. Mas beleza, então vamos seguir o jogo aqui. Primeira coisa que você tem que entender aqui, o que é loop, né? É o ato, obviamente, de, cara, chegou no resultado, ele tem que voltar para algum lugar para poder fazer algo, né? E aí, quando você fala que tem o human in the loop, que é o humano dentro do loop, é quando você aqui como humano aqui, você dá um prompt ali para o seu agente, o agente ele gera um resultado e aí você revisa aquele resultado. Basicamente o agente ele desenvolveu algo para você, ou te deu ali uma imagem, um vídeo, o que não interessa o que você fez, e você vai validar aquilo ali que o seu agente fez e falar, tá ok, não tá, vou meditar, etc e tal. No contexto aqui de quando é um agentic loop, né, que é a palavra agora que a galera tá querendo utilizar, basicamente você tem aqui um humano, né, digita ali um prompt, o agente aqui ele gera um resultado, que o outro agente valida, que vai dar um outro resultado, que depois vem um teste que o próprio agente executa, vai para um CI/CD, e, cara, outro agente ali valida, se tiver algum erro, volta aqui para o primeiro agente. E aí fica aqui nesses loops até que algum resultado específico programado é entregue. E isso, cara, é muito legal. Imagina que você realmente vai dando várias voltas ali, os seus agentes vão dando várias voltas e isso acaba pegando vários erros, eles consertam vários erros sozinhos e ele consegue entregar algo muito mais concreto e melhor. Não vamos dizer que é de primeira, né? Porque se teve vários loops, não foi de primeira, mas que esses caras eles ficam efetivamente trabalhando para você. Beleza? Mas aí, vamos para nossa realidade aqui, né? Então, cara, imagine que aqui vai ser a gente aqui, né? Os meros mortais aqui, beleza? Vou falar que nós. Beleza, e aqui, ó, vou colocar aqui os dois, a dupla de dois ali. Vamos colocar aqui, ó, Peter barra Boris. Esses dois carinhas aqui. Beleza. E aí, o que é o padrão aqui? A gente vem aqui, a gente vai lá e conversa aqui com o nosso agente aqui, ó, agente.
beleza, e ele vai gerar algo, algum resultado aqui, e mesmo que você coloque aqui algumas automações, aqui alguns verificadores, vamos imaginar que tem aqui uns subagents aqui que vão validar, etc. Aí vou até copiar aqui, ó. E aí aqui, cara, depois disso aqui, obviamente, isso aqui vai gerar aqui algum resultado. Cara, gerando este resultado aqui, aí pessoas normais, né, igual eu, você, e aí o que são pessoas normais? Pessoas que têm um plano de US$ 200, pessoa que tem um plano de US$ 100, ou até o de US$ 20 ali, desenvolve um pouco mais devagar, planos normais que consomem alguns tokens ali. Isso aqui, beleza, gerou esse resultado. E daqui, meu amigo, eu volto aqui, ó, para nós de novo, né? Porque aí a gente vai aqui e valida a entrega. Caso tenha alguma coisa errada, nós vamos simplesmente aqui voltar aqui, dar um novo prompt aqui, montar um novo documento, uma nova spec para poder corrigir. E aqui, beleza, a gente pode até ter gerado aqui algum loop aqui que esse subagent aqui são validadores aqui desse cara para poder tentar chegar a um resultado melhor, mas isso aqui é legal. Agora, o que esses caras aqui eles fazem eles têm tudo isso aqui, só que multiplicado por centenas de vezes. Quando chega aqui no resultado, não volta para nós, volta para outro subagent que valida uma outra coisa, pode voltar aqui para o agente principal ou não, pode ir para um outro agente que é o agente de fix, e depois pode ir para um outro agente que é o agente que valida o commit e abre a PR, e depois lá dentro do GitHub faz o trabalho do CI/CD ali, e se tiver alguma coisa, algum erro, alguma qualidade ruim de código, volta para outro agente, e eles vão desenvolvendo esses loops, né? E o resultado disso é uma grana absurda gasta em tokens. Obviamente que o resultado deles deve ser infinitamente melhor do que o nosso, mas esses caras estão torrando muito token. E, cara, obviamente eles têm para gastar. Um é o criador do Cloud Code, o outro cara tá lá dentro da OpenAI. Os caras têm acesso ilimitado à quantidade de tokens. Eles não têm um budget mensal. Para vocês terem uma ideia, o nosso criador aqui do OpenClaw, ele gasta o equivalente a 1,3 milhão em tokens de IA em um mês. Então é 1,3 milhões de dólares, galera. O cara gasta 5 milhões de reais em tokens. Então, assim, esse é o cara que tá dando a ideia de que tem que só desenvolver loops e tal, que você não tem que ficar ali dando prompt pra gente, etc e tal. Aí como que você vai bater de frente com esse cara aqui? Eu hoje tenho aqui 2 planos do Cloud Max 20x, eu tenho um plano do GPT 5x, e tenho também aqui o Minimax, tenho um plano do GLM, e eu realmente bato aqui os tetos desses caras aqui, mas eu não chego nem próximo desses caras aqui, nem próximo dos caras que são realmente super heavy users, né, que tem ali acesso a tokens limitados. Então tem que tomar cuidado para você não levar isso aqui para, putz, eu tô fazendo errado, porque tem uma realidade que isso aqui é algo que para pouquíssimos se consegue fazer algo desse jeito aqui. Então, voltando aqui para nossa realidade, você vê por que fica caro automatizar isso, né? Cara, porque quando você faz esses loops, igual eu expliquei na aula dos workflows dinâmicos, você dispara muitos subagentes, como validadores, agentes que são adversariais, ali um agente que fica contra o outro, e realmente isso traz um resultado incrível. Hoje eu praticamente não consigo desenvolver nada com o Cloud Code se não for via workflow. Desenvolvo uma task ali, e efetivamente aquela task ela tem que ser quebrada ali em sprints, e cada sprint ali tem um desenvolvedor, tem vários subagentes que validam tanto as sprints, tanto a documentação quanto os desenvolvimentos, aí um validador final, depois vem o gate, enfim, vou mostrar aqui mais ou menos a ideia para vocês, mas tudo isso fica caríssimo. Um loop aqui, ele automatiza aqui, você chama vários desses agentes, cada um desses agentes, mesmo que você desenvolva algo muito melhor, que realmente eu garanto para vocês que a qualidade é melhor, isso aqui torra um plano violento. Cada um desses caras aqui tem seu próprio contexto, cada um desses caras está gastando o seu próprio prompt, está lendo o mesmo arquivo, só que agora com uma ótica diferente de validação, ou então está criando as sprints ali e está validando de uma outra forma, enfim, tem a ideia por trás e realmente a ideia faz sentido, beleza? Então o custo aqui ele fica alto e fora da realidade para a maioria das pessoas. E aí, com essa ideia nova que o Cloud Code veio junto com o Opus 4.8, que é justamente você criar esses workflows por script, escreve um script .js
e aí dispara vários subagentes ali no contexto limpo. E aí, ao invés do agente ele responder muito texto, criar um arquivo MD grande para dar o contexto ali para o orquestrador do que ele validou, ele simplesmente tem ali scripts e códigos que devolvem se está correto, se está errado, quais são os findings, e a partir desses erros que ele encontra, basicamente o próprio script já leva para a próxima etapa, que é um desenvolvedor que faz fix, que corrige o código, e ele vai receber só aquilo ali, ó, isso aqui tá errado, essa parte aqui específica do código tem que ser corrigida. E aí vai todo mundo trabalhando com um contexto limpinho, pouquinho, e realmente a taxa de alucinação fica muito menor. E o orquestrador também, que é o cara ali, o Cloud Code que fica ali no seu chat, ele tende a não encher o contexto dele e realmente melhora muito a entrega. Beleza? E aí, só para vocês terem uma ideia, o nível que esses caras trabalham é muito parecido com isso aqui, ó. Vamos imaginar que você digitou um prompt aqui, e aqui tem um planner, né? E esse planner aqui já tem 3 subagents aqui que valida esse plano. E aí temos o Scout aqui, que é o cara que vai gerar o código em JavaScript, né? O .js ali, com toda a arquitetura ali, e também tem a validação desse código, se tá ok. Depois vai para o desenvolvedor ali tem 3 ali validadores para cada tipo de sprint, depois vai para um gate, que é o que valida tudo que foi entregue, e aí, cara, pode rolar um APR merge aqui, mas se caso o código ficar errado, volta para o desenvolvedor, e aí fica aqui nesses loops infinitos aqui, até que chegue em algum momento que se chegou a um objetivo claro. E aí é óbvio que todos esses caras aqui, eles têm um prompt específico, principalmente para não cair naquele lance do loop infinito. Hoje a IA ela tem uma tendência a sempre te entregar algo. Então, quando você roda ali uma auditoria de segurança no seu código, mesmo que o seu sistema ele esteja lacrado e muito bem fechado, você pode ter certeza que vai ter ali um hardening, né? Algo que vai realmente fortificar mais o seu sistema, não que seja algo crítico de segurança, mas sempre vai ter algo que você vai ter que fazer, porque ele nunca vai deixar de te falar, cara, eu não tenho nada para te entregar aqui, a não ser que no prompt dele você fale para ele, olha, se não for algo extremamente crítico, você vai me retornar vazio aqui. E isso é um erro que geralmente muita gente comete. Você coloca loops ali para rodar dentro do seu código e sempre fica ali gastando tokens, porque tá sempre melhorando algo, fazendo o que a gente chama de over-engineering, né? Algo que não precisaria fazer, mas que você está fazendo porque o seu agente de IA tá sempre querendo te entregar algo ali dentro do seu contexto, beleza? E aí, um outro exemplo aqui além desses caras, eles fazem esse tipo de loop aqui para poder fazer os desenvolvimentos, eles têm isso aqui paralelamente multiplicado por 30. Então o cara tá rodando 30 projetos ao mesmo tempo em vários loops e as entregas vão saindo. Então você vê que principalmente a Anthropic, ela entrega muita coisa. Todo dia parece que sai uma funcionalidade nova, algo novo que está no mercado. Primeiro tem tokens infinitos com os melhores modelos e eles vão criando aqui esses loops para a gente ficar trabalhando para ele mesmo. Mas para os meros mortais, isso aqui é um probleminha. A gente conseguir entregar isso aqui na mesma proporção que uns caras igual eles entregam. Quando eu fiz o vídeo aqui dos workflows dinâmicos aqui, se você olhar na tela do lado direito do seu cloud ali, aparece algo dessa forma aqui, ó. Vários agentes aqui tocando uma parte aqui de gate, e também tem a parte de desenvolvimento, ó, um agente de commit. Então só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 agentes rodando só essa etapa da operação dos workflows. Então, isso estou rodando um fix aqui em algo que eu estou desenvolvendo, vou mostrar para vocês já já o que é. E veja, 3 horas para rodar um fix aqui, e realmente muita coisa ele tem me entregado de primeira. Mas os tokens gastos, por outro lado, um plano aqui de 20x, um workflow desse aqui está tomando ali 20% da assinatura. É algo que realmente era difícil você fazer um fix ali, resolver algo no código. Obviamente não é um fix pequeno, mas mesmo assim não era algo que acontecia antes. Mas que com essa funcionalidade nova que eles lançaram, isso aqui realmente tem torrado muitos tokens, porém a entrega tem sido infinitamente melhor. E aí hoje, um dos projetos principais que eu trabalho é o próprio Lion Claw aqui, que eu vou fazer um vídeo só mostrando o que esse sistema faz aqui, mas basicamente é o meu harness aqui. E aqui a gente já trabalhava algo desse sentido, que você tem fluxos aqui que você consegue desenvolver, e dentro desses fluxos aqui existem loops, só que não na escala de quem ali está realmente defendendo isso, né? Aqui, se você começa aqui do Discovery, vem aqui para o Story, que ele vai ler aqui os stories, vai escrever os stories e requisitos. Depois disso aqui já tem o primeiro loop,
que ele valida aqui, ó, validador, ele valida os stores e requisitos e propõe mudanças e tal, ou seja, um único agente validando o outro. Aqui quando ele gera aqui tanto a PRD aqui que vem aqui banco de dados, back-end, front-end, etc, ele vai gerar aqui um validador para essa PRD. E também dentro da spec, uma vez que roda a especificação técnica, eu rodo um validador para validar a especificação técnica. E depois tem esse agente aqui, que é o agente que faz o enriquecimento dessa spec. E aí, cara, sempre isso aqui é sempre um loop, que é um agente melhorando ou validando o que o outro agente está fazendo. Da mesma forma, quando chega no momento das sprints aqui desse projeto, tem aqui o Sprint Validator, que é esse carinha aqui. E ele vem aqui e faz justamente a validação, ó, e fala, ó, achados que precisam de decisão, etc e tal, e aqui você responde, e aí ele vai lá e faz a correção. Isso sempre um para um. No momento do desenvolvimento ali, que você parte ali para as sprints, é a mesma coisa. Tem sempre um coder aqui e tem sempre um evaluator aqui. Você escolhe os agentes aqui, e aqui são todas as sprints que são desenvolvidas. Aqui é o streaming do que eles fizeram aqui, etc. Enfim, e dentro aqui tem os loops, ó. Se você pode aqui, eu coloquei no máximo 5 rounds. Então, o agente validador, ele pode recusar até 5 vezes o código aqui do coder. Caso passe de 5 vezes, a sprint é automaticamente cancelada. Tem que colocar aqui um human in the loop. Eu vou ter que entrar aqui para eu entender o porquê que não está passando. Porque senão esses caras podem ficar em loop infinito aqui e arrebentar o meu plano. Então, sempre tem que ter os guardrails dentro dos seus próprios loops. Você tem que citar ali primeiro o que efetivamente ele tem que validar e quantas vezes ele pode validar isso até que eu tenha que entrar aqui no jogo e assumir isso. Então isso aqui é muito mais para dar uma ideia para vocês de como eu trabalho aqui com os meus loops. Se você tá montando os seus harness aí do lado de vocês provavelmente fazem algo parecido, ou se não fazem, deveriam fazer, porque os agentes aqui, cara, naturalmente eles alucinam. Se você bota um agente para validar uma documentação que um outro agente fez, muito provavelmente de primeira ele vai achar algo crítico. É difícil ele falar que não vai encontrar nada. E aí você, obviamente, tem que fazer ali certos loops e entender até que ponto está valendo a pena aquela validação. Se o agente simplesmente não está validando algo a mais, fazendo um over-engineering, ou realmente o que ele está falando faz muito sentido e realmente vale a pena resolver. Então, esse é o principal problema que você tem que fazer ao implementar esses loops, porque senão você também pode ficar gastando grana à toa e gastando seus tokens à toa e um agente ali conversando com o outro, gerando aí esse over-engineering, beleza? E esse projeto que eu comecei a desenvolver aqui, basicamente ele é uma interface para eu poder gerenciar agentes de codificação. Estou gravando umas aulas de harness aqui para a comunidade e eu desenvolvi esse projeto aqui e beleza, cara, tá tudo certo, tem um chat aqui, o front ainda não tá legal, primeira entrega, posso usar aqui com assinatura, etc. Tem vários SDKs aqui, posso utilizar o GLM, Minimax, depois se eu quiser colocar outros provedores eu posso, mas aqui o importante beleza, funcionou aqui, entregou de primeira. Se eu quisesse colocar um loop aqui para poder validar isso aqui tudo, ver se a letra tá correta, se tá tudo funcionando, adicionar mais testes aqui a nível de tela mesmo, né? Um playwright aqui, que o agente vai ficar testando aqui até funcionar e se não funcionar, volta para o coder, eu poderia fazer isso. Mas tem hora que você realmente tem que entrar no jogo como humano dentro do loop para que você consiga fazer o mínimo ali e economizar os seus tokens para ser utilizado em outros desenvolvimentos. Então aqui de cara eu já testei previamente aqui, se eu falar opa, vai funcionar ok aqui, enfim, vai chamar aqui o Claudão aqui, cara, tudo certo e eu vou poder mexer nesse sistema. Coloquei um terminal aqui, cara, é algo bem legal, eu comecei a construir agora aqui, esse projeto eu consegui entregar ele hoje aqui, então tem muita coisa para validar e eu vou validar isso aqui tudo manual, porque eu não quero gastar o meu plano spawnando mais vários outros agentes, sendo que eu sei que eu vou pegar vários erros aqui já de primeira, que meu agente vai trabalhar nisso. Mas eu tenho aqui também um agente orquestrador que eu posso conectar ele aqui dentro desse repositório. E aí, cara, vou criar um graph aqui para ele poder validar. Hoje estou testando o code graph aqui para poder validar isso. Então, primeiro eu criei o grafo aqui e aí eu posso conversar com esse cara aqui. Opa, beleza? Vamos falar em português nesse chat. E aqui eu tô pedindo para ele falar português nesse chat porque esse cara aqui ele só conversa comigo em inglês. Esse Lionclaw ele tá no meu Linux aqui, eu uso muito no meu Mac, mas esse cara aqui eu só tô falando com ele em inglês para
poder melhorar aí e manter a minha língua ativa, beleza? O que eu vou falar? Como ele está conectado aqui direto com o Lion Code, eu vou falar para ele, cara, me dê um resumo deste projeto. E aí o meu orquestrador, ele já vai naturalmente fazer a busca pelo graph e ele vai saber tudo desse projeto. Legal, mas por que você está falando isso? Porque se eu quiser setar aqui um cron para quando esse desenvolvimento for finalizado, ele dar uma geral, rodar um playwright, etc e tal, e mandar ali para o desenvolvimento novamente, caso tenha algum erro, eu poderia fazer isso. Só que eu iria consumir muitos tokens. Então, se eu tiver qualquer coisa que estiver errado dentro desse projeto aqui, eu simplesmente posso pedir para ele aqui e ele vai abrir um pipeline aqui ao vivo, ele mesmo responde os outros agentes. Então, para a gente começar fazendo um teste aqui, vou mostrar para vocês como vai funcionar esses loops aqui até o desenvolvimento do projeto principal, mas obviamente eu preciso aqui dar um contexto muito bom para esse agente. Então, hoje esse cara aqui, ele consegue acionar um pipeline aqui de qualquer um desses aqui, tanto de arquitetura, quanto de segurança, quanto de nova feature, quanto de desenvolvimento aqui 2.0, é um que já tem o Open Design, que você consegue construir até a tela do projeto aqui, você consegue construir o front. Então, esse cara aqui, ele já tem acesso ao repositório, ele sabe das regras, então ele já tem um know-how muito maior para responder por mim o que precisa, o que não precisa fazer. Ah, mas como que ele tem esse know-how? O Cloud Code também consegue ler. Esse cara aqui, como ele é um cara que ele trabalha diretamente comigo, ele tem todas aqui as regras, ele tem memória, ele tem as outras memórias semânticas, tem a parte de graph aqui, então esse cara ele fica mais inteligente a cada dia. Então ele sabe o que eu quero, o que eu gosto, como que eu desenvolvo e principalmente ele tem a noção real dos meus projetos, porque eu discuto muito com ele. Então esse cara aqui, ele tem uma capacidade de responder por mim, não em tudo, porque isso é algo que eu tenho que programar ele para poder fazer isso. Mas só para a gente fazer um teste aqui, então vou ligar ele num outro repositório aqui, ó, Workflow Test, que é o teste que a gente vai fazer aqui a pouco também dos workflows dinâmicos, e vou falar para ele, cara, leia esta spec desta pasta, veja se entendeu o projeto. E aí ele vai fazer a leitura aqui do documento. Eu coloquei uma spec ali dentro da pasta, mas é só para vocês entenderem que talvez eu teria discutido toda a ideia aqui com ele, e aí ele entendeu todo o projeto e eu vou pedir para ele acionar um pipeline para mim e ele vai interagir em loop com todos os agentes dentro do meu pipeline para poder desenvolver. Se ele tiver algum problema, ele vai efetivamente me acionar, vai mandar uma mensagem no Telegram, vai me responder aqui e eu vou dar o go ali para ele ou não, ele vai me dar algumas opções, beleza? E aí ele já entendeu, esse é o mesmo projeto que eu acabei de desenvolver, vou fazer um teste aqui para vocês. Vou falar para ele, cara, baseado no que você sabe e aprendeu, quero que você inicie um pipeline Dev 2.0 com as informações deste produto. Pode iniciar e responder todas as perguntas e rode no modo full. Basicamente, eu pedi para ele entender o projeto, então eu pedi para ele iniciar um pipeline baseado nessa documentação aqui, para ele poder desenvolver para mim. É óbvio que dentro desse próprio pipeline vai se gerar uma spec. Então a ideia aqui eu poderia estar conversando com esse cara aqui e ele entendeu tudo, a gente estressou a ideia aqui e aí de repente eu pedi para ele abrir o pipeline. E aí ele vai simplesmente abrir aqui e vai tocar o barco aqui, ó. Vai rodar aqui um pipeline, ele vai criar um pipeline novo aqui e ele vai desenvolver isso aqui do início até o final, igual ele desenvolveu esse cara aqui para mim, beleza? E aí veja que tá aqui, ó, Lion Code, outro Lion Code aqui, ele criou, enfim. Então, veja que aqui é o Discovery Agent, vai fazer diversas perguntas e quem vai responder essas perguntas é o meu agente. Aqui, ó, beleza, Tool Search, ele já vai procurar tudo e ele vai responder as perguntas. Ó, o Agent Discovery está montando a primeira pergunta, checando mais uma vez. E aí ele vai responder as perguntas desse cara aqui, todas as perguntas e vai seguir o jogo aqui até o final. A única parte que eu entro nesse loop aqui é na parte do design, que é realmente a parte que eu preciso ver ali, o design, o front-end, isso a gente ele não vai resolver por mim, apesar de que ele já deixa lá. Então, olha só o que ele respondeu. O problema é o caos de usar vários providers de IA para codar ao mesmo tempo e tal, etc. Ou seja, ele está respondendo aqui as perguntas e isso aqui vai rodando aqui normalmente até o final. Antes, como que a gente trabalhava aqui? Da versão aqui atual, que está liberada aqui na comunidade, tudo essa parte aqui é feita por humano. Você vai respondendo as
perguntas, você vai criando. Obviamente, na hora de criar ali o story, a PRD, a spec, é gerado por agentes, mas você tem o Human in the Loop o tempo inteiro. Aqui é o meu agente conversando com o agente do pipeline para poder responder. E esse agente ele precisa ter o contexto para ele conseguir responder as perguntas da maneira correta. E aí você tem que ir trabalhando vários guardrails nesse carinha aqui para ele não responder merda. O que, que eu gosto, como funciona, não gosto daquele tipo de front-end, não gosto de trabalhar com rotas que não são autenticadas, garanta que todas as rotas vão estar autenticadas, algo de segurança, algo de arquitetura, gosto de trabalhar com clean architecture, que gera aquele monte de arquivo, e ele tem que saber tudo isso para ele poder responder o agente do pipeline. Então isso aqui é um exemplo de loops que você pode implementar dentro do seu harness que melhora para você. Breno, mas gasta muito mais tokens e dinheiro, obviamente, do que você entrar aqui no pipeline e sair respondendo as perguntas. Olha, respondeu várias perguntas aqui já. Mas, cara, realmente gasta. Você precisa ter um plano aceitável para poder utilizar isso aqui. Um plano de $20 é um plano mais difícil de você conseguir entregar grandes aplicações dentro de um harness bem construído. Mas esse tipo de coisa aqui vai me permitindo criar várias aplicações de uma só vez. Obviamente, num ambiente controlado. Aqui eu controlo tanto qual é o agente, aqui nesse caso estou usando o Opus 4.8, mas eu também controlo quais são os agentes aqui do pipeline. Eu posso colocar um agente, um Minimax aqui mais barato no User Stories, para desenvolver o PRD. Eu posso colocar outros agentes aqui e controlar o meu pipeline. E isso aqui, cara, é uma das principais funcionalidades do LionClaw, que é realmente ele é um assistente pessoal. Então ele tem skills, ele tem MCPs aqui, enfim, que funcionam aqui, vários MCPs que você pode implementar mais. Então, cara, gera imagem, gera vídeo, gera post na rede social. Ele faz o que geralmente aí os agentes fazem, Hermes, OpenClaw, etc e tal. Mas ele tem um foco aqui, o core dele é desenvolvimento de sistemas. Então, esse cara, ele me ajuda demais, beleza? E aí, já mostrando para vocês o print que eu mostrei ali de um workflow que eu tava fazendo uma fix, esses workflows dinâmicos aqui, que é algo que eu ainda tô testando ainda, tem muita coisa para validar, mas basicamente eu peguei a ideia do Cloud Code e joguei aqui dentro do meu harness, só que num ambiente muito mais controlado. Aqui dentro do nosso querido Cloud, eu não consigo controlar, tipo, por que ele tá colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5 agentes aqui. E quais são os modelos desses agentes? Quais são os prompts deles? Eu não consigo controlar isso. Isso tá dentro do harness do próprio Cloud Code. Claro que você der ali um comando melhor ali, eu quero que cada agente tenha esse prompt e tal, etc. Você consegue, mas é muito mais complicado você fazer isso. Então a ideia aqui principal é eu pegar esse workflow dinâmico aqui e jogar para dentro do LionClaw. E aí vou fazer também um teste aqui para vocês. Vou abrir aqui um caminho de um projeto, vou colocar aqui também a mesma spec aqui dentro para ele poder entender. E aqui eu tenho um agente aqui que é o Dynamic Workflow Build, vou colocar autonomia full, vou colocar automático checks. E aqui eu já gero um preview e vou iniciar o workflow. E aí o que ele vai fazer aqui? A primeira coisa que ele vai fazer é gerar um arquivo .js, que é justamente o arquivo que o Cloud Code gera lá, que são scripts que vão spawnar várias etapas de um workflow e no final vai ser a entrega. Então vai desenvolver as sprints, vai lançar os agentes desenvolvedores, vai lançar vários agentes validadores. Todos esses subagents são controlados também pelo meu harness. Então tem esse cara aqui que é o validador do plano, tem esse cara aqui que valida a topologia do plano, esse cara que valida critérios, esse outro cara aqui é o sprint planner, que é o cara que faz o planejamento das sprints, esse cara aqui é o closer. Aí veja que eu tenho vários agentes, eu controlo os prompts deles e eu também posso vir aqui e falar, não, esse cara aqui vai ser o Minimax que vai rodar, não preciso de um agente tão foda, vai ser um agente mais barato aqui, porque essa parte da validação eu posso controlar. Então, além de eu estar controlando o código que está gerando dentro do workflow, eu estou controlando também os agentes que estão trabalhando dentro dele e também estou controlando o prompt desses agentes, estou controlando as tools que ele tem, se eu quiser colocar MCPs ou skills, e eu estou controlando tudo. Então, você traz uma ideia muito boa, que foi essa do Cloud Code, estou trazendo aqui para dentro do LionClaw, e ainda está em fase de testes isso aqui, mas eu tenho um controle total, diferente de eu ficar amarrado ali a um harness do Cloud Code, que realmente aquilo ali foi feito para poder torrar os seus tokens. Obviamente tem o trade-off que a entrega fica melhor, mas você tem que tomar cuidado, porque senão você rapidamente torra todos a sua assinatura aí de uma maneira muito rápida. Beleza? E enquanto tá criando aqui o workflow, vamos dar uma olhada aqui no outro pipe. Ó, aqui já começou os stores. Se eu olhar no meu agente, ele tá meio que me narrando tudo aqui, ó.
ó, deu tudo certo, vou iniciar aqui o pipeline, fase 1 fechada, e ó, vou continuar monitorando, sigo no modo full aqui, assim que a próxima pergunta aparecer, eu te aviso na hora que chegar no Open Design. Ou seja, ele já sabe que no Open Design ele não vai poder fazer nada, porque é o agente que vai desenvolver o front-end, que basicamente é o Cloud Design aqui, a versão open source que eu coloquei aqui dentro do pipeline, você consegue desenrolar, beleza? Deixa eu ver aqui se o workflow já tá rodando. Então, o que eu criei aqui? Aqui desse lado, deixa eu passar minha carinha para cá. Aqui desse lado, deve estar muito pequeno aqui, eu não consigo avançar por causa do Linux aqui, mas enfim. Aqui tem o planejamento, ó, são 35 agentes, e aí tem aqui o primeiro cara que vão validar as sprints, ó, tá, o primeiro que eu tô rodando aqui é o cara que tá gerando as sprints, e aí depois eu tenho os validadores aqui de cada sprint, e esses caras aqui podem chegar até 3 rounds. Se em 3 rounds eles não conseguirem validar todas as sprints, isso volta para mim, eu tenho que validar ali, olhar efetivamente, e aqui também eu tenho um cara aqui que é o maestro. Esse cara aqui, ele vai começar aqui, já ele começa a narrar aqui o que está acontecendo. E eu posso conversar com ele, eu posso, enfim, falar, opa, beleza? E aqui ele vai simplesmente me falar exatamente o que está acontecendo aqui dentro desse workflow. E aqui, ó, ele falou, ó, o run está rodando normalmente, situação atual, fase planejamento, node ativo, planner e tal, custo R$0 ainda, porque obviamente eu controlo o custo aqui, o tempo que está rodando. E aqui, ó, o que está rodando aqui são as sprints sendo geradas, é um streaming que está tendo aqui das sprints, e aqui eu vou vendo cada agente está rodando em cada momento, isso aqui vai rolar, e aqui no final tem os gates de entrega aqui, depois que rolar as sprints, vai lançar os desenvolvedores, que vai lançar vários validadores, isso é exatamente a cópia do que os Dynamic Workflows do Cloud tem ali, mas eu tenho o controle de tudo, eu tenho o controle do código que está sendo desenvolvido. Se eu quiser falar amanhã aqui, cara, eu não preciso de 3 validadores, eu quero só 2 está ótimo. Para esse projeto especificamente, eu vou querer só um validador para cada sprint, vou querer 2 agora. Nesse aqui eu preciso de um outro tipo de validador que eu vou dar um prompt específico para ele e eu vou conseguir controlar tudo dentro do meu harness. E aqui tem todos os nós aqui que vão ser efetivamente utilizados, os artefatos, o custo que vai ser gerado, o manifesto e é tudo aqui na linha do tempo. E aqui, cara, vou deixar rodando, isso aqui vai rodar naturalmente, no final vai ter um projeto entregue aqui para mim. Então, tanto aqui quanto o pipeline entregam de maneira legal. Esse cara aqui eu ainda estou testando, obviamente ele vai ser utilizado não só para se você tem uma documentação pronta, uma spec pronta, às vezes eu discuto ali, entendo a ideia e eu falo, cara, eu quero corrigir esse projeto aqui utilizando os Dynamic Workflows, posso fazer funcionar dessa forma. Hoje está em fase total de teste, essa versão aqui do Lion Cloud deve sair aí na semana que vem, enfim, estou testando isso aqui, tem que testar amplamente. E aqui do outro lado, ó, o pipeline chegou aqui na seção de design, então vou escolher o Cloud aqui, vou colocar o 4.8, infelizmente o nosso querido Fable já era, então aqui eu vou iniciar o design, vai iniciar uma sessão e ele vai conseguir desenrolar aqui. Aqui é a única parte, ó, que o meu agente aqui, ele vai falar, ó, beleza, agora é com você na fase 5, Open Design, assim que você travar o design, aí ele vai ser acionado de novo e aí ele vai tocar até o fim. Aqui já abriu o design, o Cloud aqui já começou a trabalhar, ó, deixa eu passar aqui para cá. Então, cara, aqui agora vai sair um escopo aqui. Quando eu clicar nesse botão travar o design, vai voltar aqui, cara, e ele vai tocar o barco até o desenvolvimento. A não ser que eu peça para ele, falar, cara, nessa parte aqui eu quero que você pare e eu quero validar o que está acontecendo. E aí ele vai parar e vai me chamar, pode me chamar aqui, pode me chamar no Telegram. E aí eu vou conversar com ele, falar, cara, deixa eu dar uma olhada aí, tá tudo certo. Enfim, eu gosto de sempre estar de olho aqui, eu não deixo cegamente, porque esses tokens aqui realmente valem dinheiro. Eu não sou o Boris ali, nosso querido Boris, nosso querido Peter ali, que tem acesso a tokens infinitos. Beleza? Então eu queria mostrar isso aqui para vocês, tanto da parte dos workflows dinâmicos quanto do pipeline. Aqui tem a parte de repositórios, ó, tudo que o meu agente orquestrador ali tem acesso e ele pode me ajudar a responder as perguntas, porque ele tem o contexto de tudo sobre mim e sobre os meus projetos, então por isso que ele pode entrar dentro desses loops, não pode ser simplesmente o seu cloud aqui que você acabou de abrir uma sessão no Cloud Code, começa a complicar um pouco, se você deixar o cara generalista ali, sem um prompt específico, sem ter um conhecimento, sem ter regras aqui, ó, regras de uso, sem ter a memória do que você efetivamente está fazendo, enfim. Ou seja, esse cara ele está preparado para me responder caso precise. Então veja que eu tenho aqui uma estrutura que tem vários que usa loops aqui, agora estou implementando essa parte dos workflows, mas isso aqui encarece muito as entregas. Mas por outro lado, eu tenho um nível de entrega muito mais poderoso e muito melhor do lado de lá, porque eu tenho muito mais agentes trabalhando dentro do meu fluxo
fluxo. E aí a vantagem disso aqui contra o que tem lá no Cloud Code, que eu poderia usar ali 100% dos workflows do Cloud Code, é que aqui eu tenho um controle total do custo, do gasto, dos agentes, dos prompts, e eu posso melhorar aqui o meu harness da maneira que eu achar melhor ou que fazer mais sentido para mim. Beleza? Então existe aqui realmente uma espécie de loop engineering aqui, o harness engineering, que é a mesma coisa aqui, só que você está colocando mais loops dentro do seu processo, mas você tem que entender de acordo com a sua realidade. Se você ali tem vários planos do Cloud Max ali, pode realmente gastar essa quantidade de tokens e com certeza a sua entrega aí, ou a entrega da sua empresa, ela vai ser infinitamente melhor. Mas você tem que testar muito, você tem que começar devagar. Começa com um agente, um loop, depois você cria 2 loops ali naquele mesmo agente e você testa e você coloca ali os guardrails, o que que é aceitável, o que que não é, quantos rounds podem ser feitos desses loops aqui para que, cara, às vezes você vai dormir ali, você voltou, o seu agente fez 100 rounds ali conversando com o outro agente e o seu plano já está completamente esgotado. Você tem que tomar cuidado com isso, testar muito, porque senão facilmente o seu plano pode ser deteriorado aí. Beleza? E aí, se você quiser ter acesso ao LionClaw e aos outros sistemas Harness aqui, todas as aulas que a gente fala só sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, o link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Venha contribuir aí o seu conhecimento com a gente e nós também vamos contribuir com vocês. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.